desembargadora, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores, todos aqueles que nos assistem, muito boa tarde. Declaro aberta a sessão do órgão especial. Uma pauta protocolar, apresentação dos pêsames oficiais da Corte ante o falecimento dos desembargadores Reinaldo Felipe Ferreira, ocorrido no dia 14/6, durante a nossa última sessão, e também do desembargador José Gaspar Gonzaga Francischini, que faleceu no dia 18 de junho. Fim da pauta protocolar. Vamos dar início à pauta judicial, começando pelos blocos, com a indicação dos números de ordem. Ações diretas de inconstitucionalidade. 11, 12, 13, com apresentação de voto convergente, Sua Excelência o desembargador Ricardo Dipp. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 e 76. Agravo, 7. Conflitos de competência, 8 e 9. Embargos de declaração, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 54. Habeas corpus, 55, 56 e 57. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil. Sim. Desembargador Jarbas. Em um dos processos que está no bloco. Perfeito. Me perdoe a antecipação. Não, perfeito. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, 58, 59, 60, com declaração de voto convergente, Sua Excelência Desembargadora Luciana Bresciani. 61 e 62. Inquérito policial, 63. Mandado de segurança, 64, 67, 67. Está no 77 de ordem. 77 tem sustentação oral. Então não está no bloco. Perfeito, desculpe. Nada, não por isso. Mandado de segurança 64, 67, 68, 69. Reclamação 70. Representação criminal 71 e 72. O número 5, há um pedido de adiamento para uma sessão para sustentação oral, que foi indeferido por Sua Excelência, o desembargador Xavier de Aquino, mas foi deferido o adiamento por uma sessão. Todos estão de acordo? Adiado por uma sessão, em conformidade com a decisão do relator. Processo adiado, número 10, a pedido de Sua Excelência, o Dr. Tasso Duarte de Mello. Número 15, a pedido do desembargador Campos Melo. Número 38, a pedido da desembargadora Luciana Bresciani. Número 65, a pedido do desembargador Xavier de Aquino.
O número 31, Sua Excelência Desembargador Campos Melo, despachou ad referendo do órgão especial o adiamento por uma sessão para a sustentação oral. Todos concordam? Adiado à unanimidade por uma sessão para a sustentação oral. Permanece adiado o número 75. Destaque solicitado, eu solicitei o destaque no número 32 de ordem. Vamos à pauta administrativa. Hoje retornaremos à pauta judicial, da judiciária. Primeiro deles, a prorrogação de prazo para a conclusão de parte, em que a relator, Sua Excelência Desembargador Tasso Duarte de Mello, a prorrogação em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 14 da Resolução 135 de 2011, matéria está em discussão, definiram a prorrogação à unanimidade e seu resultado. O número 2, proposta de alteração do regimento interno, a proposta foi formulada pelo desembargador Edson Ferreira da Silva, de reformulação do artigo 105 do regimento interno, com todas as vênias, reconhecida a boa intenção, o zelo de Sua Excelência. O pedido me parece que contraria frontalmente não só o regimento, mas igualmente a lei. Parecer desfavorável da Comissão de Regimento Interno, eu proponho o indeferimento, aliás, na forma do voto que já foi lançado. Todos concordam? Então, indeferir na proposta de alteração do regimento interno à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. O número 3 é um anteprojeto de lei complementar apresentado pelo presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em conformidade com a adequação daquela corte em substituição de cargos. Todos concordam? Todos concordam. Foi aprovado o anteprojeto de lei complementar apresentado à unanimidade. O número 4 é remoção de desembargador, solicitada pelo desembargador Antônio Carlos Moraes Pucci, com assento na 35ª Câmara de Direito Privado, para a 26ª Câmara de Direito Privado, na cadeira vaga em decorrência do falecimento do desembargador Reinaldo Felipe Ferreira. A matéria está em discussão. Definir à unanimidade a remoção. Número 5, opção dos magistrados, doutor Adilson Wagner Balotti e doutor Pedro Correia Leal, e as promoções ocorridas em 15 de junho de 2023, junto às varas de origem. Todos concordam? Todos concordam, aprovada a unanimidade a opção dos senhores magistrados. Prorrogação de convocação junto ao Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o ofício recebido de Sua Excelência, a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, com relação à doutora Renata Mota Maciel, da 2ª Vara Empresarial de Conflitos Relacionados da Capital, para continuar atuando como auxiliar no gabinete do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, pelo período de um ano, a contar de 1º de agosto de 2023, bem como do doutor João Costa Ribeiro Neto, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, para atuar como juiz instrutor no gabinete da ministra Maria Isabel Galotti, a partir de 5 de junho de 2023, pelo prazo de 6 meses, ambos com prejuízo das varas. Todos concordam? Aprovadas as convocações à unanimidade. O número 7 é o plano de obras, de interesse do Comitê de Obras, todos já receberam. Foi enviado escolhendo o órgão especial em conformidade com o regimento interno. A matéria está em discussão. Aprovaram o plano de obras para 2024. Número 8 é a escala de plantão judiciário das sessões de direito privado, criminal e público. Todos já receberam. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade a proposta de plantão judiciário. O último são os afastamentos. Todos os afastamentos foram apontados, seus períodos, todas as indicações. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade os afastamentos dos magistrados.
Vamos retornar à pauta judiciária com as preferências. Primeira preferência, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que é relatora Sua Excelência a desembargadora Márcia Deladeia Baroni, que na sessão passada já expressou seu voto, julgando improcedente, tendo sustentado igualmente o doutor Luiz Magno Pinto, e eu indiquei vista. Mandei o meu voto a todos. Aí me parece que nesse processo tem duas peculiaridades. Não sei se a doutora Márcia quer se manifestar alguma coisa antes. Não, Não? senhor presidente, é só porque, assim, a análise que eu fiz tem um tom do privado em cima da prova que estava produzida nos autos, mas que efetivamente não conduz para a conclusão correta. Então, com a licença de Vossa Excelência, eu estou aderindo ao seu voto divergente, porque efetivamente ele nos traz a segurança das funções, porque a lei primitiva não tinha atribuições. Então, realmente, a prova que é feita nos autos diz: os dois cargos recebem procuração, autuam nos processos, dão parecer, enfim. Só que, para fins legais, ele não nos traz essa segurança. Então, o cargo de assessor foi criado por duas leis. Exato. Mas, doutor, o senhor nem deveria estar aqui. O senhor podia estar lá, mas o senhor pode sentar. O senhor pode sentar, pode sentar. As duas leis de criação, na realidade, são duas leis de criação do cargo de assessor. E nenhuma das duas declina as atribuições do cargo. Exato. Nenhuma das duas leis. Em verdade, qualquer outra razão que se discuta deu o ingresso no mundo fenomênico e ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, nisso é que se firmou o fundamento da carência de ação por ausência de interesse. Só que o fundamento é justamente o reverso. Essa ausência de interesse é justamente o fundamento da inconstitucionalidade, a ausência de atribuição. Não é que eu não possa conferir. A ausência de atribuição gera inconstitucionalidade. Essa negativa, essa omissão legislativa gera inconstitucionalidade. Então, não há falar, pois, em carência de ação por inadequação da via eleita. E não cabe, junto à ação direta, a análise fenomênica. Aliás, que foi muito bem sustentada na sessão passada no que diz respeito à equiparação dos vencimentos, que seriam similares. Essa é a razão pela qual, com todas as vênias, eu estou julgando procedente o pedido com arrastamentos das leis anteriores de criação de cargo. Eu não posso não só transformar, como eu tenho que declarar a inconstitucionalidade pretérita. E em relação ao procurador, a matéria não entra em discussão, porque, muito embora a causa de pedir da ação direta da inconstitucionalidade seja aberta, o pedido é restrito. É só em relação àquilo que foi pedido. E o pedido feito pelo Ministério Público, muito embora na causa de pedir faça referência aos dois cargos, na causa de pedir, mas no pedido foi só em relação ao assessor. Tá? Essa é a razão pela qual eu estou julgando procedente com arrastamento e assinando modulação de 120 dias do julgamento. A matéria está em discussão. Julgaram procedente com arrastamento e modulação de 120 dias deste julgamento. Esse é o resultado, à unanimidade. Vossa Excelência fica com o acordo? Relator designado, Ricardo Anaf. Fico. Obrigado. Próximo. Então, próximo são embargos de declaração,
em mandado de segurança, em que a relatora, Sua Excelência, embaixador Campos Melo, com voto 81.822. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Número 53. Quero me desculpar. São embargos de declaração. Opostos a um acordo que denegou a segurança impetrada pelo embargante contra ato praticado pelo governador do Estado, consistente em negar provimento a recurso hierárquico interposto em processo administrativo disciplinar. A alegação é de omissão. Houve alegação de que o prazo inicial para a impetração se deu por decisão que negou provimento ao recurso hierárquico e que somente após tal decisão é que se configurou o ato coator. Eu entendo que os presentes embargos não comportam acolhimento, entendo não haver a eiva apontada pelo embargante. Reproduzo aqui a fundamentação que redundou em denegação da segurança, dizendo, aspas, tendo em vista que o recurso interposto pelo impetrante não era dotado de efeito suspensivo, artigo 314 da Lei Estadual 10.261, de modo que é desinfluente tal recurso no que diz respeito ao termo inicial do prazo decadencial para impetração. Desse modo, a parte que pretende o ajuizamento do mandado de segurança deve fazê-lo com base no primeiro ato que poderia ter violado seu direito líquido e certo. Tanto é assim que, contrário senso, não cabe mandado de segurança quando a decisão administrativa possa ser impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Está no artigo 5º, inciso 1º da Lei do Mandado de Segurança. Trata-se de situação análoga da retratada na súmula 430 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, no meu entender, os presentes embargos têm nítida feição infringente do julgado, e isso só é possível em circunstâncias muito específicas de que não se cogita na espécie. Em resumo, o interessado quer transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela turma julgadora. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade. De modo que eu proponho aos integrantes do Colégio do órgão especial a rejeição dos embargos. É como eu voto, senhor presidente. Sua Excelência, o relator, rejeita os embargos. A matéria está em discussão. A unanimidade, rejeitado os embargos do seu resultado do julgamento. Próximo é um agravo interno civil. Eu sou o relator com voto 31.853 e vou me permitir a leitura da ementa. Agravo interno, decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao incidente. Perda superveniente do interesse recursal, recurso prejudicado. Agravo interno, atribuição de suspeição arquivada, desembargador do terceiro grupo do direito privado, Tribunal de Justiça. Não cabimento de arguição, inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade do agravado. Agravo não provido é o que eu proponho. A matéria está em discussão. Negar o provimento ao agravo à unanimidade em seu resultado do julgamento. O próximo é um agravo interno e um agravo regimental, em que é relator Sua Excelência o desembargador Décio Notarangelo, o número 4 e o número 6 de ordem. Foram interpostos em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Com a palavra, Sua Excelência o desembargador relator. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores, senhor procurador-geral de Justiça, senhores advogados, procuradores serventuários. Esses agravos, senhor presidente, foram tirados de uma mesma decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade cuja lei obriga os cartórios com sede no Estado de São Paulo a disponibilizar certidões de óbito, nascimento e casamento em escrita braille. Eu deveria liminar na consideração de que estão presentes os requisitos da plausibilidade, uma vez que há posicionamento do plenário do Supremo Tribunal Federal entendendo que são normas típicas de registros públicos, aquelas que criam, alteram, regulam
a validade, a forma, o conteúdo, a eficácia de atos registrais. Eu, por entender dessa maneira, deferiria liminar, entendo que é caso de manter a decisão, o que os agravantes pretendem é uma discussão de mérito de forma incidental e antecipada, o que é incabível nesse momento processual. Razão pela qual eu estou propondo o desprovimento de ambos os agravos, senhor presidente. Esse é o voto. Sua Excelência, o desembargador relator propõe que sejam ambos os agravos desprovidos. A matéria está em discussão. Os agravos, os dois recursos foram desprovidos à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. O próximo é o mandado de segurança civil, em que relator Sua Excelência Desembargador Evaristo dos Santos, com voto 47.289, de número 66 de ordem. Tem condições? Se não tiver, eu pulo. Deixa eu me lembrar aqui, senhor presidente. Eu estou com um problema técnico, vou ver se eu faço a apreciação a partir do... Tá, você tem aqui, pode me prestar o voto? Vou pegar o seu, tá? Vamos continuar aqui. É um mandado de segurança, concurso público número 0118, para cargo de agente da organização escolar. Preterição e inocorrência. Como candidata aprovada, fora do número de vagas, não nomeada e convocada como temporária. Contratação temporária que possui natureza jurídica diversa. Não preenchimento dos requisitos estabelecidos no tema 784, qual seja preterição arbitrária e motivada para esse, segundo precedentes do órgão especial, estou denegando a ordem, senhor presidente. Lembrando que essa posição parece unânime a partir de um voto de outros colegas, mas firmou-se com um voto da relatoria do desembargador Gastão Campos Melo. Campos Melo. Sua Excelência, o desembargador relator propõe a denegação da ordem, a matéria está em discussão. Denegaram a ordem à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Vamos à primeira sustentação oral. Uma ação direta de inconstitucionalidade em que a relator, Sua Excelência, o desembargador Francisco Cascone, com o voto 38.445. É o número 22 de ordem. Eu convido o doutor Rodrigo Gersoni, pelo prefeito do município de Campinas, e a doutora Daiane Mardegan, pelo amicus curiae. Foi deferida a... Vossa Excelência deferiu? Presidente, deferi apenas a admissão do amicus curiae. Mas, então, na esteira do que se tem decidido no órgão especial, nós não temos admitido a sustentação oral. Mas fica a critério do colegiado. Perfeitamente. De fato, em relação a amicus curiae, o tribunal tem indeferido, até porque não tem razão de ser, não é parte. A matéria está em discussão. Doutora Daiane, eu agradeço a presença, certo, e sua compreensão. Doutor Rodrigo, por gentileza, tome assento. Doutor Rodrigo, saudando, já passo a palavra à sustentação oral pelo prazo legal. Boa tarde, Excelência. Primeiro, eu gostaria de saudar e cumprimentar o senhor presidente, os demais embargadores, senhoras embargadoras, o relator, doutor Francisco Cascone. E eu vou ser bastante simples, sintético, sem tomar muito tempo dos senhores, né? O que me leva a fazer a sustentação oral é a importância da legislação que está em análise por este órgão especial e que tem a relevância por ter instituído, demarcado, ampliado o perímetro urbano do município de Campinas e também instituído a zona de expansão urbana. Essa lei, Excelências, é do ano de 2018, ela é fruto de um trabalho de anos do
de anos, né, dos demais órgãos, diversos órgãos técnicos do município de Campinas, o embrião e depois o projeto final. Esse projeto ele foi fruto de um substitutivo para aperfeiçoamento e ingresso na Câmara Municipal de Vereadores de Campinas. Foram designadas e realizadas 3 audiências públicas para exposição, debates, discussões deste importante projeto de lei. E, evidentemente, que isso é necessário, é uma imposição do ordenamento jurídico vigente. Precisa-se ter participação popular plena nesse tipo de legislação, uma lei complementar, e assim foi feito. As 3 audiências, excelências, foram realizadas no ano de 2018, no mês de outubro, dias 19, 20 e 21, previamente comunicadas, imprensas, faixas, sites oficiais, e houve uma efetiva e concreta participação da coletividade. Em decorrência dessas audiências públicas, diversas proposições de melhoria foram feitas ao projeto por entidades, organizações da sociedade civil, munícipes, vereadores, e após também a realização das audiências e no curso, diversos requerimentos foram apresentados à Câmara de Vereadores. Todas essas sugestões oriundas da sociedade civil ensejaram uma reanálise do projeto originário pelo Poder Executivo. Inclusive, teve atuação significativa no curso desse projeto de lei o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campinas, um órgão paritário, composto por representantes do governo, representantes da sociedade civil, entidades de classe, órgãos de defesa do meio ambiente, da ordem urbanística, e todas essas análises, inclusive o parecer do CMDU, foram objeto de análises por parte do Poder Executivo através de uma comissão técnica composta pelo chefe do Poder Executivo Municipal. E, fruto desses estudos, o chefe do Poder Executivo apresentou poucas emendas, fruto dos debates públicos, apenas para aperfeiçoar o texto. E essas emendas foram apresentadas ao Poder Legislativo. E aí eu peço vênia, excelências, para entender que com esse procedimento, o Executivo e o Legislativo deram fim à participação popular. Porque, no nosso entendimento, as audiências públicas, os debates públicos, os requerimentos feitos, as análises, de ouvir a coletividade, ouvir os órgãos de classe, ouvir os interessados, confrontar essas sugestões com a proposta originária e verificar se cabem correções, se cabem alterações pontuais, se cabem aperfeiçoamentos no texto. E isso foi feito e devolvido ao Poder Legislativo. Inclusive, na mensagem de encaminhamento foi esclarecido que as emendas são fruto das discussões públicas realizadas perante a coletividade e junto ao Poder Legislativo Municipal. Mas, além disso, o Legislativo e o Executivo entenderam que deveriam marcar um 4º debate público para explicar à coletividade, à sociedade civil, quais seriam essas alterações. Na ocasião, excelências, modificação por modificação foi explicada, detalhada, telão A, telão B. Foi-se dada a oportunidade, na ocasião, dos presentes se manifestarem, dar sua opinião. Temos aqui relatos, é uma ata de transcrição de 64 páginas, esse último debate público. Então, nós entendemos que o debate público ele foi feito dentro das possibilidades desse processo, né? 3 audiências públicas prévias, recepcionam-se as sugestões da coletividade, analisa-se, aperfeiçoa-se o projeto, marca-se um 4º debate público
explica à população, dá-se voz a essa população. Então, com a devida vênia, com o devido respeito ao autor da ADIM, nós entendemos que o requisito, o pré-requisito da participação popular foi cumprida na tramitação de todo esse projeto de lei. Então, entendemos, excelências, que, como mencionado na petição inicial, inexiste qualquer violação ao artigo 111 da Constituição Bandeirante, que replica o artigo 37 da Constituição Federal e os princípios que regem a administração pública. Entendemos que o município cumpriu com todos os requisitos necessários na composição, na tramitação, na elaboração e na emenda desse projeto de lei. Da mesma forma, não enxergamos violação ao artigo 191, né? A coletividade participou efetivamente desse processo. E também, muito menos, vemos lesão aí ao artigo 180, os seus incisos 1 e 2, como propugnado pela Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que houve uma plena e efetiva participação. Para terminar, eu gostaria de citar um próprio precedente aqui do órgão especial, na ADI 224-9077 do ano de 2015, em que o prefeito do município de Campinas foi parte, em que se expressou e enunciou-se o seguinte: emendas posteriores a esse ato que visaram o atendimento daquilo que resultou dos debates públicos resolvidos nas sessões públicas esgotam a participação popular. E é este o caso. Não houve inovação, não houve alteração substancial. No corpo das informações do senhor prefeito estão explicadas lá, alteração por alteração. Foram aglutinação de artigos, ajustes redacionais, um pleito de diminuição do valor da taxa para análise que foi atendido pelo Executivo. Então, finalizando, senhores desembargadores, o município de Campinas, o senhor prefeito do município de Campinas, a Procuradoria do município de Campinas está convicta que durante todo esse processo legislativo, que redundou na Lei Complementar Municipal número 207/2018, que houve plena, efetiva participação popular. E por isso eu peço a vossas excelências, né, a improcedência da ADI manejada pela Procuradoria-Geral de Justiça e agradeço a oportunidade. Boa tarde, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o nobre advogado pela sua sustentação oral muito objetiva, que foi diretamente ao tema tratado aqui. Eu vou pedir licença, doutor. O meu voto tem quase 69 laudas, e vou fazer um resumo. E diante da sua sustentação, eu vou resumi-lo mais ainda. O senhor foi objetivo e foi direto aos pontos. Então, vou pedir licença para fazer aqui um resumo. Ação direta de inconstitucionalidade voltada contra a Lei Complementar 7, de dezembro de 2018, do município de Campinas, que dispõe sobre a demarcação, ampliação do perímetro urbano, institui zona de expansão urbana e dá outras providências, bem como por arrastamento da Lei 8.161, de dezembro de 94. Causa petente repousa na ausência de efetiva participação comunitária e planejamento técnico no processo legislativo de formação da norma impugnada, de natureza urbanística, notadamente diante das sucessivas modificações por emendas ao projeto de lei original, alterando parcela significativa dos dispositivos legais, atingindo a própria descrição do perímetro, apontando a ausência de realização de audiências públicas quanto ao tema e a inobservância do princípio da publicidade, conclui ao final pela violação dos artigos 111, 180, incisos 1 e 2, 191 da Carta Bandeirantes. A liminar foi indeferida, a decisão foi impugnada por agravo regimental improvido, a Associação Campineira pela ocupação responsável do solo e a Associação Movimento Resgate do Cambuí foram admitidas como amicus curiae, se manifestaram nos autos e houve final manifestação da Procuradoria. De início, eu registro que no âmbito estadual, limitado o controle
concentrado de constitucionalidade, à luz do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição da República, a análise da conformação dos dispositivos impugnados, tendo como parâmetro a Constituição Bandeirantes, que torna inviável pronunciamento sobre eventuais violações a leis federais, estaduais ou municipais, bem como ofensa direta à Carta Maior, sob pena, inclusive, de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, não se mostra possível enfrentamento de alegado contraste normativo entre dispositivos impugnados e a legislação infraconstitucional, no que se inclui a Lei 10.257, Estatuto da Cidade, e a Resolução 25 de 2005 do Conselho das Cidades. Tampouco análise de teses que demandem investigação fático-probatória, o que escapa ao exame abstrato de constitucionalidade e confronto direto ao parâmetro de controle. Eu cito aqui precedentes do Supremo Tribunal Federal, deste próprio órgão especial, vários julgados aqui, Ferreira Rodrigues, Antônio Carlos Malheiros, Sérgio Rui, Carlos Salete. O fundamento central da controvérsia reside na ausência de efetiva participação comunitária, realização de audiências públicas, no processo legislativo de formação da norma impugnada, notadamente quanto às alterações inseridas pela proposta de emendas modificativa e aditiva, apresentada pelo Executivo, e que, na visão do promovente, alteraram substancialmente a proposta original, a indicar, consequentemente, mácula aos referidos artigos 111, 180 e 191 da Carta Bandeirantes. Conforme se afere do exame do colacionado, o projeto de lei complementar 32 de 2018, folha 263.570, que deu origem à norma impugnada, foi objeto de proposta de emenda modificativa, apresentada pelo chefe do Executivo local, folha 953, 984, declinando as respectivas justificativas para cada dispositivo alterado. Eu transcrevo o texto da lei apenas para facilitar o exame dos demais julgadores, mas claro que eu não vou proceder à sua leitura. Em controvérsia nos autos, até mesmo por força da documentação apostada, incluindo cópia do projeto de lei complementar 32 de 2008, que deu aso à norma impugnada, a realização de 3 audiências públicas nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2018, envolvendo proposta legislativa, as quais foram previamente divulgadas à população e a diversos órgãos de interesse, folhas 632, 643, 905 e 924. Todos os debates estão transcritos também no voto, folhas 1002, 1063, nos autos, 1063, 1064, 1113, 1114 e 1150. O fundamento central para o pleito declaratório de inconstitucionalidade reside na emenda modificativa, apresentada pelo chefe do Executivo em 21 de 11 de 2018, a qual incidiria sobre tópicos estruturais da norma, a invalidá-la por inteiro, e teria sido aprovada sem a necessária divulgação e realização de audiência pública ou participação popular posterior à sua apresentação. Todavia, registros dos autos apontam em sentido outro. Com efeito, e aqui eu transcrevo, o projeto de lei em debate aportou à Câmara Municipal em 27 de junho de 2018. No dia 10 de outubro, o Diário Oficial do Município informou que seriam realizadas 3 audiências públicas, dias 19, 20 e 21, como mencionado. Além disso, foi solicitado ao cerimonial da Casa Legislativa a divulgação dos atos aos vereadores, departamentos da própria Câmara Municipal, primeiro escalão da Prefeitura, autarquias municipais, conselhos municipais, deputados, sindicatos, órgãos de entidades públicas que pudessem ter interesse na matéria. Também foram colocadas faixas em 11 diferentes pontos da cidade, a partir de 5 de outubro, faixas e totens a partir de 24 de setembro, com retirada após a última audiência pública. A divulgação ainda foi feita pela Rádio Educativa e pela TV Câmara. Além disso, no dia 21 de novembro de 2018, foi realizado um debate público sobre o projeto de lei, às 9 horas da manhã, no plenário da Casa, folhas 675 e 685, do processo legislativo. Porém, após a realização das audiências públicas, em 21 de novembro, o prefeito municipal apresentou um conjunto de emendas que alteraram substancialmente o projeto de lei originário, uma vez que incidente sobre tópicos estruturais. Tenho, portanto, que o ponto nevrálgico da controvérsia reside em determinar se as emendas modificativas, aditivas apresentadas pelo Executivo foram objeto de participação popular, bem como se o seu conteúdo descaracterizou o projeto originário por completo. Tudo a apontar propalada inconstitucionalidade. Sem dúvida, indispensável era a participação popular no que toca aos temas expostos das emendas apresentadas pelo Executivo, a evidenciar o interesse público e completa conformação das mudanças propostas
aos objetivos urbanísticos da norma confrontada. Todavia, na hipótese concreta e consoante detalhadamente demonstra as informações de folhas 1654, 1699, 1767 a 1797, à luz dos documentos apresentados aos autos, afere-se que houve efetiva participação popular no transcorrer do projeto de lei complementar 3218, por meio das audiências públicas realizadas nos dias já mencionados, em outubro de 18, o que pode ser corroborado, para além das transcrições aportadas a folhas 1002, 1063, 1064, 1114, 1150, pelas manifestações, sugestões, questionamentos ofertados por diversos segmentos da coletividade, folhas 624, 630, 684, 89, 98, 809, 829, 836 e outros. Além disso, justamente em razão das diversas propostas e ponderações da sociedade, designou-se para o dia 21 de novembro a realização de novo debate público, objetivando a exposição e discussão perante a coletividade acerca da devolutiva da Prefeitura sobre as propostas até então apresentadas pela coletividade. Confira-se folha 1701, teor da convocação, que eu também transcrevo. A transcrição do debate encontra-se encartada folhas 1702 a 1765, e sua finalidade, ao que se tem, foi justamente abordar o conteúdo caracterizado nas emendas, as quais, inclusive, foram aportadas sobre a seguinte justificativa, verbes. Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal a inclusa emenda ao projeto de lei complementar substitutivo total ao projeto de lei complementar 3218, que dispõe sobre a demarcação, ampliação do perímetro urbano, institui zona de expansão urbana e dá outras providências. As alterações lá promovidas decorreram das audiências públicas e da constatação pelos órgãos técnicos do município da necessidade de correção, visando ao aperfeiçoamento da proposta legislativa. Registra-se ainda, a esse propósito, a transcrição de trechos do aludido debate público, que demonstram a abordagem sobre o tema inserido nas emendas, folhas 1657, 1667, que também transcrevo com longa discussão e debates. Tais circunstâncias, sob minha ótica, demonstram restar suficientemente atendidas às exigências dos artigos 180, inciso 2º, 191 da Carta Estadual, a validar formalmente a edição do ato normativo. É dizer, a exigência de participação popular restou suficientemente comprovada, como forma de concretizar a democratização no trâmite de produção de normas que dispõem sobre o ordenamento urbanístico, as quais devem considerar o bem-estar do povo, os anseios e as necessidades da comunidade. Lembra-se ainda que, a despeito da necessidade de participação popular, as sugestões da coletividade não vinculam a atividade legislativa, tampouco a votação e a análise do projeto de lei respectivo. Bem ou mal, o instrumento democrático de gestão urbana parece ter sido assegurado na hipótese concreta, com efetiva oportunidade de participação da coletividade sobre o projeto original e emendas apresentadas. Não bastasse, outra conclusão que emerge dos autos, na linha das informações ofertadas, é de que as emendas propostas não descaracterizaram substancialmente a proposta originária, mas visaram ao seu aperfeiçoamento em decorrência justamente da participação popular conferida. Eu também elaborei no voto um quadro comparativo do projeto e de todas as emendas. Como se afere em aludido quadro comparativo, contrariamente às afirmações lançadas nesse auto, as emendas propostas não tiveram por escopo descaracterizar substancialmente o projeto originário, mas sim aperfeiçoá-lo. Por exemplo, no aspecto meramente redacional, ou no aspecto de maior detalhamento procedimental, dentre outros, inclusive com o acolhimento de algumas propostas trazidas pela própria coletividade, com destaque para aquelas apresentadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, a exemplo das modificações implementadas nos artigos 13 e 17. Nesse cenário, nada obstante a participação popular no debate público de 21 de novembro, considerando ainda o propósito das emendas apresentadas, era mesmo dispensável a realização de novos atos de participação democrática no transcurso do projeto de lei complementar, que deu aso à norma impugnada, na linha de jurisprudência deste colendo órgão especial, e eu cito aqui também um precedente, a relatoria do desembargador Amorim Cantuária, e outro que trata exatamente desse assunto, como mencionou o ilustre advogado, o desembargador Jacó Valente, são de agosto de 19. Diferentemente da participação popular, por plebiscito ou referendo, como requisito de validade formal,
de dada norma jurídica, na forma da Lei 9.709/98, a contribuição por meio de audiência pública tem natureza de exposição de ideias sobre um projeto pré-estabelecido e, a partir das opiniões colhidas nas mesmas, modificá-lo, aperfeiçoá-lo ou até mesmo mantê-lo em sua redação original, sem nenhum caráter vinculante, como seria num plebiscito ou referendo. Firme em tais argumentos, considerando ao final suficiente o debate público realizado em 29/11/2018, cuja transcrição remete a temas abordados nas emendas ofertadas pelo Executivo local e que, aludidas emendas regularmente aprovadas ulteriormente pela Casa Legislativa, não tiveram o condão de alterar substancialmente o projeto originário, mas sim de aperfeiçoá-lo, inclusive acolhendo propostas trazidas pela coletividade, não vislumbro na hipótese flagrante inconstitucionalidade. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou propondo a improcedência da ação. Desembargador relator julga improcedente o pedido. A matéria está em discussão. À unanimidade, julgar improcedente o pedido. Esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Próxima ação direta de inconstitucionalidade, em que a relatora, Sua Excelência, desembargador Ademir Benedito, com voto 53.526, é o número 26 de ordem. Eu convido o doutor Renato José Cury, pela associação autora, a assumir a tribuna. Doutor Renato, saudando, de pronto passo a palavra para a sustentação oral. Pois não. Todo respeito, boa tarde a todos. Meus senhores desembargadores, representante do Ministério Público, doutor advogado, demais pessoas. Até trouxe aqui no voto uma matéria prejudicial, porque essa lei já teve julgamento de inconstitucionalidade, julgado recentemente numa ação da qual fui relator. Eu não sei se o nobre advogado quer se pronunciar a respeito ou aguarda o julgamento do colegiado. Eu não recebi nenhuma observação. Doutor? Aguardo, sim, diante da ponderação. Só? Vossa Excelência, toca a palavra. Pois não, senhor presidente. Agradeço a compreensão do nobre advogado. Eu vou ler a emenda. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 2.413, de 5 de dezembro de 2022, do município de Águas da Prata. Lei que dispõe sobre proibição de cobrança de tarifa de pedágio de munícipes com veículos registrados no município de Águas da Prata e dá outras providências, perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir caracterizados. ADI número 20.22642, que foi julgada procedente, tendo o mesmo objeto da presente ação, a qual eu não estou conhecendo e extinguindo o processo sem apreciação do mérito. O relator julga extinto o processo sem apreciação do mérito, artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. A matéria está em discussão. Julgar extinto o processo sem apreciação de mérito na forma do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, à unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Doutor, muito boa tarde, muitíssimo obrigado. O próximo é uma ação direta de inconstitucionalidade igualmente, em que a relatora, Sua Excelência desembargadora Silva Rocha, com voto 35.920, é o número 25 de ordem, e eu convido o doutor Fábio Henrique Magamini a assumir a tribuna. Boa tarde. Cumprimento o ilustre presidente do órgão especial, ao digno representante do Ministério Público, aos nobres desembargadores e desembargadoras e aos demais aqui presentes. O presente processo refere-se à constitucionalidade da Lei Municipal 8.470 de 2022, que trata dos subsídios dos secretários municipais, procurador-geral do município e chefe de gabinete. Inicialmente, trago à baila o artigo 29, 6º da Constituição Federal. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 9º, inciso 8º. Pois bem, passamos agora a analisar o artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias
e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 5. Quinto, subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Na mesma linha de raciocínio, regulamenta a lei orgânica do município em seu artigo 9º, inciso 7º. Nesse contexto, perfilhamos o entendimento que a intenção do legislador constituinte derivado considera a exclusão dos agentes políticos municipais do Poder Executivo da regra da anterioridade da legislatura. Trazemos também aqui o artigo 39, parágrafo 4º, combinado com o artigo 37, inciso 10, ambos da Constituição Federal, que garantem expressamente aos agentes políticos do Poder Executivo a revisão geral anual dos seus subsídios. Assim dispõe o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Nesse diapasão, emerge inexorável que não há vedação constitucional à editada revisão geral anual, referindo-se tal proibição apenas aos vereadores pertencentes ao Poder Legislativo. A Constituição Federal em vigor não veda a revisão dos subsídios de secretários municipais, chefe de gabinete e procurador-geral do município, na própria legislatura, desde que respeitados os limites de gastos previstos na própria Constituição e nas leis de regência. Nesse contexto, perfilamos que a interpretação constitucional mais adequada, no caso, é a interpretação lógico-sistemática e histórica do inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal, conjugado com a razão de decidir do recurso extraordinário 650.898 do Rio Grande do Sul, ao qual debateu o direito ao terço constitucional das férias e 13º dos secretários municipais por lei municipal, consagrando assim o direito constitucional da revisão geral anual aos agentes políticos. Impede mencionarmos ainda, salientarmos que o tema da repercussão geral 1192 sobre o assunto pendente de julgamento está aguardando o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Trazemos também que a realidade do município de Araçatuba, que possui aproximadamente 220 mil habitantes, visando possibilitar a contratação de profissionais qualificados e com conhecimento técnico aptos a ensejar gestões públicas com o valor do atual subsídio, não é compatível com a realidade do mercado. No RE 650.898 do Rio Grande do Sul, o ministro Luiz Roberto Barroso, de maneira contundente, disse que, abre aspas, os agentes políticos não devem ter uma situação melhor do que a de nenhum cidadão comum, mas também não devem estar condenados a ter uma situação pior, destacou-se. Ante o exposto, tecidas tais considerações, considerando que a lei municipal ora impugnada se coaduna com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual, bem como por não arrostar os princípios da anterioridade da legislatura e da moralidade administrativa, requer-se que a presente audiência seja julgada improcedente. Obrigado. Nós é que agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, desembargadora relatora. Senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor advogado, a quem eu ouvi hoje atentamente pela segunda vez, já o havia ouvido em audiência telepresencial. Trata-se efetivamente de ação direta de inconstitucionalidade da Lei 8.470, de 2022, do município de Araçatuba, que aumentou o subsídio mensal dos ocupantes dos cargos de secretário municipal, chefe de gabinete do prefeito e procurador-geral do município, a partir de 1º de maio de 2022, revogou a lei anterior do mesmo ano, que já instituíra reajuste com vigência a partir do dia 1º de janeiro.
existência de lei complementar municipal equiparando o chefe de gabinete do prefeito e o procurador-geral do município aos secretários municipais, no sentido de considerar todos eles agentes políticos do município. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o aumento dos subsídios dos agentes políticos municipais no curso do mandato, diante dos princípios constitucionais da anterioridade da legislatura, artigo 29, 5 e 6 da Constituição Federal, e da moralidade administrativa, artigo 37 caput da Constituição Federal e 111 da Estadual, aplicáveis ao caso por força do artigo 144 da Constituição Estadual. Agentes políticos não fazem jus à revisão anual de subsídios que, nos termos do artigo 115.11 da Constituição Estadual, só se aplica aos servidores públicos em sentido estrito. Eu gostaria de acrescentar que fica vedada, portanto, a alteração dos subsídios dos agentes políticos municipais no curso da legislatura e sua revisão anual até que venha, se vier, nova orientação do Pretório Excelso, com julgamento do tema de repercussão geral número 1192, ainda que tal revisão consista apenas na aplicação de índice de correção monetária para a recomposição do valor da moeda em razão da inflação. Um dos argumentos que foi usado quando eu ouvi o ilustre advogado por meio telepresencial foi de que a Constituição já era muito antiga, tinha 35 anos, mas enquanto ela estiver em vigor, enquanto a norma estiver em vigor, tem de ser aplicada, mesmo porque o argumento da inflação, quando a Constituição foi promulgada em 1988, a inflação era muito superior à atual. Observa-se ainda que, se reconhecesse a possibilidade de revisão geral anual dos subsídios de ocupantes de cargos políticos na esfera municipal, a lei em questão também não poderia ser admitida, visto que é a segunda no mesmo ano com o mesmo objetivo. Então, senhor presidente, eu acrescento também que os subsídios recebidos de boa-fé pelos ocupantes dos cargos de secretário municipal, chefe de gabinete do prefeito e procurador-geral do município em Araçatuba, com amparo na lei só agora declarada inconstitucional, não terão que ser devolvidos por seu caráter alimentar e para prestigiar o princípio da segurança jurídica. Diante do exposto, o meu voto julga o pedido procedente para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 8.470, de 23 de março de 22, do município de Araçatuba, com observação quanto à irrepetibilidade dos valores pagos em consequência da sua aplicação, até a data da decisão liminar de folhas 305 e 306. É o voto, senhor presidente. Vereador, a relatora julga procedente o pedido, a matéria está em discussão. A unanimidade julgaram procedente o pedido com ressalva. Esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde. Eu passo a presidência à sua excelência, o desembargador Damião Kogan, para o número 77 de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. É um mandado de segurança da comarca de São Paulo, que é relatora a desembargadora Luciana Bresciani, e eu convido o doutor Jorge Fontanese Júnior pela impetrante Iberê Garcia Nakashima. O senhor está com a palavra por 15 minutos. Muito obrigado. Senhor presidente, doutor Ricardo Anaf, senhor presidente para essa sessão de julgamento, José Pedro Machado Kogan, nas pessoas de quem saúdo os demais desembargadores e desembargadoras presentes, em especial a doutora Luciana Almeida Prado Bresciani, digníssima relatora desse caso. Excelências, eu venho aqui hoje numa situação difícil para o advogado. Difícil porque o mandado de segurança aponta como autoridade coatora o próprio presidente do tribunal e, por isso, essa sustentação ela é feita com o mais absoluto respeito. Essa sustentação é feita de forma objetiva, apenas para a demonstração do direito líquido e certo que se reputa violado. O cerne da discussão é o conteúdo material, é o alcance da
presunção de inocência. Vejo aqui diversos desembargadores da seção criminal, local onde frequento com maior habitualidade, que podem me corrigir caso eu esteja enganado. Mas a presunção de inocência impõe um dever de tratamento ao acusado. Dever de tratamento como se aquele processo não houvesse. Por quê? Porque a decisão judicial ela é incerta. O impetrante, aprovado em todas as fases do concurso para ingresso nesse egrégio Tribunal de Justiça como escrevente técnico judiciário, veio a ter a sua nomeação tornada sem efeito, porque responde uma ação de improbidade e responde uma ação criminal. Segundo o próprio voto do recurso administrativo por ele apresentado, consta: referidos processos estão relacionados e tiveram origem em denúncias de corrupção contra Mamoru Nakashima, pai do nomeado, e prefeito do município de Itacoaquecetuba nos períodos de 2013 a 2020. Além do interessado e seu genitor, foram denunciados ainda Joerli Ferraz Garcia Nakashima, sua mãe, e Ara Nakashima, sua irmã. Consta nas denúncias que em 2014 os denunciados teriam ocultado e dissimulado a origem e a propriedade de bens provenientes direta e indiretamente de infrações penais mediante a constituição da empresa Ferraz Garcia Participações Limitada. Pois bem, excelências, além da presunção de inocência, que consubstancia o direito líquido e certo, indicado como violado, há aqui também uma clara afronta à intranscendência da pena. Os atos atribuídos nesses processos teriam sido praticados por seu pai. O impetrante, à época, jovem de 18 anos, assinou a documentação entregue por seus pais para a constituição de uma holding familiar, uma empresa prevista na lei para que seja administrado o patrimônio de uma família. E a transferência do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, holding familiar constituída estritamente pelos componentes do órgão familiar, foi tido como ato de lavagem de dinheiro. Diz tanto o relatório quanto o parecer que o precede que os autos foram analisados, inclusive com envio de senha desses feitos. E no feito criminal, o próprio Ministério Público aponta 1.200.000 de lastro lícito para a compra de um imóvel de R$1.300.000. Se a própria acusação aponta o lastro lícito de 95% do bem adquirido por uma holding familiar, quando o impetrante tinha 18 anos e assinou uma procuração para que sua mãe o representasse nessa empresa, o escândalo que é a imputação, tanto em âmbito civil quanto criminal, será desvelado no palco próprio, mas aqui é importante ser ressaltado porque isso lhe atribuiu a peste de pessoa com má conduta. Tema de repercussão geral número 22 do Supremo Tribunal Federal. Processos em andamento não prestam para essa finalidade. Jurisprudência deste colendo órgão. Processos em andamento não prestam para essa finalidade. A presunção de inocência, excelências, ela é por demais sagrada, porque os efeitos que uma decisão absolutória daqui 10 anos pode vir a ter é nenhum. A reputação do impetrante precisa ser reparada agora. Um jovem com 18 anos participou de uma holding familiar, participa de uma holding familiar, e 9 anos depois sofre punição por isso, porque exerceu regularmente o direito de constituir uma empresa conforme previsto em lei. Então, excelências, aqui, de forma muito simples, o que se pede é a consideração da seguinte proposição jurídica.
processos em andamento, sejam de natureza civil, sejam de natureza administrativa, especialmente com os detalhes expostos aqui nessa sustentação, não prestam para fins de análise de boa ou má conduta de um candidato para ingresso em um concurso público. Desse modo, se requer o provimento do mandado de segurança, concedendo a ordem para que ele possa assumir o cargo com a vaga que já lhe foi reservada em liminar, conforme decisão anterior. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Passa a palavra à eminente relatora. Excelentíssimo desembargador Damião Kogan, no exercício da presidência, senhores desembargadores, doutor procurador de justiça, senhor advogado, e quem cumprimento pela sustentação oral, acusando ainda o recebimento de memoriais. Respeitado o judicioso entendimento adotado pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura, entendo que assiste razão ao impetrante, somente em razão do princípio da presunção de inocência. Refiro aqui o tema de repercussão geral número 22 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese no sentido de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Destaquei a ementa do julgado, grifando o trecho, sendo vedado em qualquer caso a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Ainda que se admita a possibilidade de, mediante lei, o Estado de São Paulo estabelecer critérios mais rígidos para a posse de funcionário público, na espécie a boa conduta prevista no artigo 47, inciso 5, da Lei Estadual 10.261, de 68, a fim de resguardar o princípio da moralidade administrativa, não vislumbro que o cenário observado no caso concreto autorize conclusão no sentido da incompatibilidade da postura do impetrante com as funções a serem exercidas. Tanto a ação civil pública quanto a ação penal pendem de sentenciamento até o presente momento. Refiz a pesquisa na véspera desta sessão e ainda hoje. Sequer existe, até o momento, provimento jurisdicional monocrático que tenha reconhecido a prática de qualquer conduta ilícita pelo impetrante. Tampouco poder-se-ia falar em situações de excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, porquanto é nebuloso o real envolvimento do impetrante nas práticas ilícitas apontadas pelo parquê em tais demandas. Confira-se, por exemplo, o trecho da exordial da ação civil pública, que também se repete na denúncia ofertada na ação penal. Logo após, também se identificou a existência da empresa já referida, constituída por Yara Garcia Nakashima, 50% com integralização social de 50 mil, e Iberê Garcia Nakashima, 50% com integralização de 50 mil. Essa empresa foi constituída em 23 de maio de 2015, data do contrato social, também na cidade de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. O objeto social coincide com o da empresa Ferraz Garcia Participações Limitada. Yara Garcia Nakashima cursa ou cursou medicina na Universidade de Mogi das Cruzes, enquanto Iberê Garcia Nakashima cursa ou cursou direito na PUC São Paulo. Tanto Yara como Iberê também são sócios da empresa Saturno Estacionamentos e Locações de Veículos. Com isso, fica demonstrado que ambos os filhos tinham ciência e consciência dos atos que se propuseram a fazer junto dos pais, cooperando com a prática do ato ímprobo por parte de Mamoru. Em verdade, a principal acusação recai sobre Mamoru Nakashima, genitor do impetrante, ex-prefeito de Itacoaquecetuba, e contra o qual constam diversos inquéritos e ações penais e cíveis relativos a fatos ocorridos durante os mandatos como chefe do executivo local. Quanto aos filhos, é apontada tão somente a suposta plena ciência do teor ilícito dos atos praticados relativamente às empresas,
merecendo destaque que, à época dos fatos, 2014, o impetrante possuía, como referido pelo nobre advogado, apenas 18 anos de idade. Portanto, a meu ver, não existem motivos razoáveis, respeitados os judiciosos entendimentos em sentido contrário, para considerar que o impetrante tenha conduta ensejadora de indeferimento da posse no cargo de escrevente técnico judiciário desta egrégia corte, devendo ser prestigiado o postulado constitucional de presunção de inocência. Nesse sentido, cito precedentes deste colendo órgão especial, precedentes da relatoria do desembargador Camilo Leles, em dezembro de 2022, e da relatoria do desembargador Evaristo dos Santos, em fevereiro de 2015. Na mesma esteira, julgado do Colégio Superior Tribunal de Justiça, envolvendo posse na mesma carreira da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10 de fevereiro de 2015. Não poderia deixar de lembrar julgado recente deste colendo órgão especial relativo à situação parecida quanto aos fatos de uma douta promotora de justiça. Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a segurança pleiteada a fim de cassar o ato coator e determinar a posse do impetrante. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado. A matéria está em discussão. Pois não, senhor Jarmes. Com vista. Mais alguém quer pedir vista? Solimene também quer vista, presidente. Pois não, doutor Solimene. Obrigado. Vai pedir vista também? Doutor Solimene? Sim. Então, após voto concedendo a segurança pela eminente relatora, pediram vista os eminentes desembargadores Jarbas Gomes, Décio Notarante, e Solimene. Então, fica adiado, após os 3 pedidos de vista, o voto da eminente relatora concedendo a segurança. Repasso a presidência, retorno à presidência ao eminente presidente. Eu agradeço imenso a sua excelência, senador Damião Koga. Vamos dar continuidade. Vamos às divergências em autor anunciadas, às vistas em autor apontadas. A primeira delas é o número 1 de ordem, em que relatou sua excelência desembargador Francisco Cascone, que ainda não proferiu voto, está com a palavra. Senhor presidente, eu não proferi voto, mas parece que o doutor Tasso pediu vista. Você já havia proferido? Não, não proferi. Não. Mas o doutor Tasso acho que pediu vista. Isso. Mas ele não está presente. Esse processo fica suspenso por hora? O doutor Tasso. Está aqui. Doutor Tasso. Então, Vossa Excelência, senhor relator, está com a palavra. Senhor presidente, é um conflito de competência. Eu já remeti o voto a todos. Eu vou apenas ler a emenda. Conflito negativo, cumprimento de sentença derivada de ação de cobrança. Demanda principal envolvendo multa decorrente de contrato de fornecimento de portas, batentes e guarnições metálicas. Relação obrigacional, demanda regida pelo direito civil. Natureza jurídica do ente autor, integrante da administração direta municipal, que é relevante para a solução do caso. Matéria afeta uma das 11ª e 38ª Câmara de Direito Privado. Resolução 623/2013 deste tribunal. Eu estou julgando a conflito procedente,
Competente a Câmara suscitante, 11ª de Direito Privado. Muito bem. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Tasso Duarte Melo. Número 1 de ordem. Senhor presidente, um cordial boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de desculpar o nosso colega Jarbas, teve um pequeno pico de pressão, eu acompanhei até o elevador filial ambulatório. Eu pedi vista nesse processo porque quando a Câmara suscitante... Desembargador Tasso, por gentileza, você poderia falar próximo do microfone? Quando Obrigado. a Câmara suscitante elabora o seu voto, sua decisão, faz baseado no precedente cujo relator sou eu, o que me chamou a atenção. Eu, todas as vênias do relator, acho que o caso aqui remete a uma sociedade integrante da administração pública indireta, que presta serviços públicos de construção, ampliação, manutenção, construção, manutenção de reformas e habitações de interesse social. Nesse caso, trata-se de uma licitação de modalidade pregão para aquisição de portas, batentes e guarnições de madeiras, fornecimento que não foi cumprida. A causa de pedir aqui é a cobrança de multa por diária e multa de 20%, lastreado no contrato administrativo. Então, a causa de pedir, no meu modesto entendimento, remete ao tema de direito público e, por consequência, a excepcionalidade está no fato até da possibilidade da cobrança dos 20%, o que afasta qualquer regra de direito privado. Por ser assim, eu estou entendendo que a competência deve recair, com todas as vênias do nobre relator, a 6ª Câmara, se eu não me engano, Direito Público, deixa eu me ver aqui, 1ª Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça de São Paulo. É como eu voto, senhor presidente. Desculpe, a matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Relator suscitante, divergência suscitado. Perfeito? Como vota Sua Excelência, o vereador vice-presidente? Com o relator da tabela. Relator. Como vota Sua Excelência, desembargador Xavier de Aquino? Com o relator. Como vota Sua Excelência, desembargador Damião Kogan? O relator da tabela. Como vota Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos? Com o relator da tabela, senhor presidente. Como vota Sua Excelência, desembargador Vico Manhas? Com o relator, senhor presidente. Como vota Sua Excelência, desembargador Ademir Benedito? Também com o relator, presidente. Como vota Sua Excelência, desembargador Campos Melo? Senhor presidente, data vênia com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Matheus Fontes. Também com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Haroldo Viotti. Com o relator da tabela. Com voto, Sua Excelência, desembargador Ricardo Dipp. Com o relator da tabela. Com voto, Sua Excelência, desembargador James Ciano. Com o relator, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Gustavo Ilha Solimene. Com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargadora Luciana Bresciani. Com a devida vênia, com o relator, senhor presidente. Nós já atingimos a maioria. Alguém acompanha a divergência? Desembargadora Márcia, mais alguém? Não? Então, por maioria de votos, aliás, à unanimidade julgaram procedente o conflito e, por maioria, competente o juízo suscitante. Esse é o resultado do julgamento. Próximo, ele foi adiado pela desembargadora Luciana Bresciani após voto do relator julgando o pedido procedente com modulação e ressalva, tendo sustentado normalmente o doutor Antônio Rogério, julgamento presidido, esse julgamento é pelo desembargador, foi presidido
Não estou impedido. Vossa Excelência presidiu a outra, mas eu não estava impedido. Com a palavra, Sua Excelência, senadora Luciana Bresciani, número 2 de ordem. Acho que ainda não proferiu o voto, senhor presidente. Já proferiu. Já proferi? Já. Vossa Excelência julgou procedente, com modulação e ressalva, foi após a sustentação oral. Desculpe, está certo. Vossa Excelência presidiu sim, desculpe. Aliás, votou sim, desculpe. Com a palavra, a senadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, o caso é bastante parecido com um julgado na sessão anterior e, nos mesmos termos, eu ouso divergir do nobre e culto desembargador relator, não obstante a excelência de seu voto. A inicial impugna o caput e parágrafos 1º e 2º do artigo 87 da Lei Complementar 18/2001 do município de Paulínia, na redação dada pela Lei Complementar 25 de 2002 e pela Lei Complementar 35 de 2007, que versam sobre complementação de aposentadoria e pensão por morte dos servidores locais. O fundamento para a inconstitucionalidade alegada é a instituição desse benefício previdenciário à custa do erário, sem a correspondente fonte de custeio, bem como a ausência de interesse público e razoabilidade na instituição. Na realidade, mais um caso em que é mantido o benefício em relação àqueles servidores que já tinham o direito adquirido consolidado. Daí porque eu não vejo, na hipótese, instituição de nova despesa que poderia dar amparo à aplicação do óbice legal. Assim, com devido respeito, não se cogita, no meu entendimento, de violação aos dispositivos constitucionais apontados, daí porque julgo a ação improcedente, senhor presidente. Perfeito. A matéria está em discussão. Desembargador Francisco Cascone. Gente, com todo respeito, eu peço licença à eminente desembargadora Luciana, vou manter meu voto, só para um registro. O que me levou a essa conclusão é a redação do artigo 87 da Lei de Paulínia. A complementação de aposentadoria e pensão por morte, concedidos nos termos da Lei 1569, de junho de 92, ficam até suas extinções sob responsabilidade do Tesouro Municipal, a partir da data da publicação desta lei. Então, com a devida vida, eu vou manter meu voto. Perfeito. A matéria está em discussão. Antes de ler os votos, eu estou com algumas dúvidas aqui. Essa lei de 92, que na outra que nós julgamos, nós tínhamos duas situações peculiares. A lei municipal que deu origem à pensão e à aposentadoria, ela era de fevereiro de 67, anterior à Constituição de 67, sem previsão que nós temos hoje do 113 em relação à Constituição de 46, nem a de 67. De 67 era um vício de não recepção, eventualmente, e para 68 com muito mais razão. É uma situação bem diferenciada. Aqui, essa lei de 92, que fez a concessão desse benefício, ela previa a despesa orçamentária? Porque se ela não previa, eu tenho o vício de origem de 92. Da mesma forma que a outra não tinha o vício, porque ela era a SAS antiga e não havia previsão constitucional, aqui já é dentro da nova Constituição e sob a égide exatamente do mesmo problema. Que aí eu teria, não a questão do direito adquirido, mas até eventualmente do arrastamento, caso aquela lei não tivesse a previsão. Por isso a minha pergunta. Se alguém souber, eu confessadamente não peguei a lei de 92 para examinar. Sobre, pelo meu exame, eu não vi previsão. Não? Não sei que a doutora Luciana tenha. Senhor presidente, de fato, essa questão não é suscitada. O que eu considero aqui em meu voto é que a Lei Complementar 18 de 2001, dispondo
e 1, portanto, a lei cuja constitucionalidade se cogita, dispondo sobre a organização do regime de previdência, revogou expressamente a Lei Municipal 1569 de 1992 e passou a prever, em suas disposições finais e transitórias, tão somente sobre a manutenção do pagamento daquele benefício aos servidores contribuintes beneficiários até a sua extinção. Foi essa situação que eu considerei, observando os limites do pedido formular. Ok. Após o voto do relator julgando procedente o pedido e da divergência da desembargadora Luciana Bresciani, que julgava improcedente, indicou vista Ricardo Anaf. Se não houver objeção, eu vou examinar com mais devagar. O próximo foi adiante do pedido da desembargadora Luciana Bresciani, parece que apresenta voto convergente. Desembargador Décio, ler exclusivamente o número 74 de ordem, a ementa. Senhor presidente, é uma lei que trata de algumas expressões e de alguns cargos de livre nomeação e exoneração, e, assim, até a ementa é um pouco extensa em função da quantidade de cargos que existem. Eu estou julgando procedente a ação com modulação de efeitos e ressalva quanto à repetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, na esteira do que nós temos feito com relação a esses cargos que são criados sem necessidade de fidúcia especial entre a autoridade nomeante e os nomeados. Faço aqui uma abordagem destacada com relação ao cargo de controlador geral do município e ao comandante da Guarda Municipal, para efeito de reconhecer que deveria o comandante da Guarda ser escolhido dentre os servidores efetivos como o órgão tem julgado. É mais ou menos nesse sentido. Vossa Excelência julga procedente com modulação. Sua Excelência apresenta voto convergente. A matéria está em discussão. Julgaram procedente com modulação à unanimidade, declarando voto vencedor Sua Excelência a desembargadora Luciana Bresciani. Posso fazer uma pequena observação no que diz respeito à modulação? Quando eu estou modulando, eu dou ex nunc, ou seja, a lei está vigindo até hoje. Né? A partir de amanhã ela não está vigindo mais. E quando eu dou ex tunc, ela retroage. E eu modulo para que seja daqui a 120 dias, ou seja, o ex nunc é daqui a 120 dias. Eu não tenho modulação com ex nunc. Na hora que eu modulo, eu jogo 120 dias. Mas o que é importante? Nós temos sempre ressalvado a questão da boa-fé e da irrepetibilidade. Não é isso? Quando nós declaramos inconstitucional. Mas se eu estou modulando ou estou dando ex nunc, eu não preciso fazer ressalva de repetibilidade. Por quê? Porque até hoje, ou até 120 dias do julgamento, ela é legal, ela é constitucional. A ressalva é muito importante quando é ex tunc. Porque aí sim, eu deixo a brecha da repetibilidade. Porque eu só estou dizendo que ela é constitucional, não preciso discutir a repetibilidade. Só uma pequena observação. O próximo é o número 32 de ordem, em que relatou Sua Excelência desembargador Damião Kogan. Eu já posso até adiantar, a minha única divergência aqui diz respeito à modulação. Na esteira que nós estávamos conversando, Vossa Excelência, eu estou acompanhando no mérito, não tem nenhum reparo ao revés, concordo integralmente. A modulação dos efeitos ex nunc, ou seja, a partir de agora. Só que, em seguida, Vossa Excelência modula até o fim do ano letivo. Estudo que eram concedidas, se conceder de imediato, quem estava com a bolsa perde o ano. Não. Aquelas concedidas, elas estão resguardadas pelo efeito ex nunc.
Isso aqui eu permito que outras tantas sejam concedidas até o final do ano. Tanto que o voto que Vossa Excelência cita... Então eu não esclareci bem. Não, eu só estou permitindo aquelas que estavam continuarem até o final do ano. Então, basta o ex nunc, porque até o final do ano eu estou permitindo que outras tantas se sucedam. Não foi essa a ideia. Então eu me expressei mal. Eu estou acompanhando o que Vossa Excelência está falando. Ex nunc. Ex nunc. Não, aqui ex nunc. Modulação foi feita ex nunc, está na súmula. Mantidas as bolsas de estudos já concedidas sob a tal e tal. Ponto. Não, estava ex nunc mesmo. Todos concordam? Então, pedido julgado procedente com efeitos ex nunc. Apesar da pauta estar recheada hoje, eu agradeço sensibilizado às desembargadoras, aos desembargadores, ao procurador de justiça, aos senhores advogados, aos senhores servidores, e declaro encerrada com a palavra a Sua Excelência Teodoro Campos Melo. Apenas para cumprimentar Vossa Excelência, hoje, no meu entender, privando do convívio por um tempo demasiadamente exíguo, do convívio com os demais componentes do órgão, eu cumprimento Vossa Excelência pela célere e serena condução dos trabalhos. Muitíssimo obrigado. Aliás, esse convívio hoje foi garantido por Sua Excelência, senador Francisco Cascone, que dispensou por completo a deferência. O doutor Francisco Cascone falou que iria ficar aqui até o fim da sessão, embora houvesse sido convocado apenas para proferir os votos como relator, porque ele disse que iria ficar tomando conta de mim. Eu não sei o que significa isso. É fato. Declaro encerrada a sessão. Muito boa tarde a todos.